Bom dia! O nosso trabalho é sobre o conversor CPIC. O grupo é constituído por mim, Alexandre Arruda, por Alice Vitória, Denise Neto, Júlia Oliveira, Joana Bárbara e Ian Vitor. Os circuitos funcionam melhor com uma entrada constante e específica. A conversão CA para CA é feita facilmente por um transformador, mas a conversão CC para CC não é tão simples. Diodos e pontos de tensão são úteis para reduzir o valor de tensão, mas às vezes podem ser ineficientes. Existem 5 tipos principais de conversores, CC-CC. Os conversores Buck só conseguem reduzir a tensão, e os conversores Bush só conseguem aumentar a tensão, enquanto os conversores Buck-Bush, Cook e CPIC podem aumentar e diminuir a tensão. Os conversores Buck-Boost podem ser mais baratos, porque exigem apenas um indutor e um capacitor. No entanto, esses conversores sofrem com uma grande ondulação de entrada, que pode gerar harmônicos que exigem um grande capacitor ou filtro, que é comprado por um preço bem elevado. Outro problema relacionado ao Buck-Boost é o fato que eles invertem a tensão, além de gerar uma grande quantidade de estresse elétrico nos componentes, que podem resultar em falhas no dispositivo ou superaquecimento. Os conversores CPIC resolvem esses dois problemas. Os conversores CPIC, Single-Ended Primary Inductor, é um conversor CC para CC, com indutância simples no primário, e assim como o conversor Cook, pode rebaixar ou aumentar a tensão, mas possuindo como vantagem a falta de inversão de polaridade na saída. A imagem abaixo nos mostra um conversor CPIC com indicação de polaridade e sentido de correntes. Este conversor se difere dos demais pelo fato de apresentar 4 elementos armazenadores de energia, 2 indutores e 2 capacitores. Essa característica faz com que a escolha dos componentes seja mais restrita, pois uma escolha errada de capacitância e de indutância pode fazer com que haja ressonância nesses elementos, assim levando a um funcionamento inadequado da estrutura. Antes de realizarmos as análises, faremos algumas considerações. Temos que irá operar em regime permanente, os semicondutores são ideais e as tensões sobre os capacitores são praticamente constantes. Então, neste momento, nós vamos desprezar a ondulação de tensão que existe sobre os capacitores. A primeira etapa ocorre quando a chave S entra em condução, como mostra a imagem 2. Nessa condição, o diodo deve permanecer bloqueado, conforme mostra a imagem 3. Nós vamos entender essa situação do diodo permanecer bloqueado logo. Faremos análises das seguintes malhas. Nesta primeira malha, nós temos que menos E mais VL1 será igual a zero. Logo, a tensão sobre o indutor 1 é igual a mais E. Já na seguinte malha, nós temos que mais VC menos VL2 é igual a zero. Então, a tensão sobre L2 é igual à tensão sobre VC. Ou seja, a tensão no indutor 2 é igual à tensão no capacitor. A seguinte malha, temos que mais VL2 mais VD mais VO é igual a zero. Logo, a tensão no diodo será igual a menos VC menos VO. E temos que, independente do valor que VO e VC possam vir a ter, a tensão sobre o diodo nessa etapa sempre é negativa. Logo, o diodo irá se encontrar bloqueado, conforme falamos anteriormente. A partir dessas equações, nós já podemos esboçar as principais formas de onda para esta etapa da operação. Nesta primeira parte da imagem, é mostrado o sinal de comando do interruptor, onde a largura do pulso corresponde ao tempo em que a chave S fica em condução. A tensão sobre o indutor L1 é representada por uma linha constante que corresponde a mais E.
Agora, para sabermos a forma de onda da corrente no indutor 1, nós usaremos a equação dinâmica da corrente de um indutor. Fazendo as devidas substituições nesta equação, nós chegamos à conclusão que a corrente no indutor terá um comportamento linear. E como o conversor está operando no modo de condução contínua, a corrente no indutor deve começar de um valor inicial positivo, que chamaremos de IL1 de zero. A tensão sobre o indutor L2 corresponde ao valor de Vc, que sabemos ser positivo. Já para sabermos a forma de onda da corrente, nós usaremos a equação mostrada. Fazendo as devidas substituições, nós encontramos uma equação linear. Desta forma, podemos concluir que a corrente em L2 será uma reta. E temos que quando o instante de tempo for igual a dts, o interruptor irá bloquear e assim daremos início à segunda etapa de operação. Agora, na segunda etapa da operação, temos que quando o interruptor é bloqueado, o diodo vai entrar instantaneamente em condução, uma vez que ele vai tentar manter a continuidade das correntes nos indutores. Analisando as malhas em destaque das duas imagens, temos na imagem 1, menos E mais VL1 mais VC menos VL2 igual a zero, enquanto na imagem 2 temos mais VL2 mais VD mais VO igual a zero. Como o diodo está em condução, a sua tensão vai ser nula, então podemos concluir que VL2 é igual a menos VO. Então, se a gente substituir essas considerações feitas na equação anterior, podemos chegar em VL1 igual a E menos VC menos VO. E para que o conversor esteja em regime permanente, vai ser necessário que a tensão seja negativa, ou seja, VL1 vai ser igual a E menos VC menos VO menor que zero. Por meio das informações obtidas anteriormente, já é possível esboçar o restante das formas de onda do conversor. A tensão sobre o indutor L1 vai corresponder ao valor mais E menos VC menos VO e vai estar sendo representada pela cor azul. Enquanto, para que a gente possa determinar a corrente em L1, vamos ter que usar a equação da corrente no indutor, que está sendo indicada na primeira imagem. E também podemos observar que a corrente vai se comportar de forma linear e decrescente. Concluindo que o conversor está em regime permanente, a corrente ela deve encerrar o seu período com o mesmo valor que ela iniciou. A tensão sobre o indutor L2 vai corresponder a menos VO e vai estar sendo representada pela cor verde. A corrente no indutor L2 vai ser determinada utilizando da mesma equação que destacamos para a corrente em L1 e vamos encontrar a corrente que vai ser uma reta decrescente. As amplitudes da corrente em L1 e em L2 vão depender dos parâmetros do circuito, então elas não vão ser iguais. A tensão sobre o capacitor vai ser igual à tensão de entrada, então a sua tensão não vai depender da razão cíclica. E além disso, a equação da tensão de saída no CPIC vai ser igual à tensão do buck-boost. Conversor CPIC modo condução contínua. A corrente que passa por L1 é a mesma corrente que passa pela fonte E, logo a corrente média L1 deve ser a mesma corrente média da fonte E. Podemos determinar essa corrente se conhecermos a tensão de entrada e a potência do conversor. A corrente média que há em L2 deve ser igual à corrente média do capacitor mais a corrente média do diodo. A corrente média em um capacitor deve ser zero se o conversor estiver em regime permanente. Portanto, a corrente média que há em L2 deve ser igual à corrente média que está no diodo. A corrente média no diodo deve ser igual à corrente média do capacitor de saída mais a corrente média na carga, como observaremos nas expressões seguintes. Cálculo do capacitor. A corrente que passa pelo capacitor é a mesma corrente no indutor L2, porém com o sentido contrário.
A tensão do capacitor é a integral da corrente mais uma condição inicial, como podemos observar nas expressões seguintes. Expressão do capacitor de saída C0. A saída do conversor CPIC é igual à saída do conversor boost, logo a expressão do capacitor de saída será igual à do boost. Conclusão. Podemos concluir que o conversor CPIC tem as mesmas características estáticas do conversor Cook, apresentando também as mesmas formas de onda de corrente. As tensões sobre os interruptores também têm o mesmo valor, ou seja, as chaves devem suportar a soma das tensões de entrada e de saída. O capacitor C1, no entanto, deve suportar apenas a tensão de entrada. Neste conversor, a corrente de saída é recortada.